Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui na capital baiana é muita chuva, gente, desde a madrugada. Na realidade, desde ontem. Já começou a chover ontem, mas esta madrugada e agora pela manhã é muita chuva aqui na capital baiana, né? Engarrafamentos, alagamentos. Tá imenso mesmo aqui nas ruas da capital baiana. Peço a Deus que proteja essas pessoas que moram em lugares de risco, né? Em lugares de difícil acesso, mas que essas pessoas precisam morar, precisam sobreviver, né? E nessas horas são quem mais passam dificuldades, né? Que Deus proteja essas pessoas. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês aqui algumas informações sobre pensão por morte, né? É preciso que a gente fique bem atento, que a gente tire todas as dúvidas, né, de mudanças que já está em vigor e que a PEC paralela está trazendo também algumas mudanças que, se aprovada, vai modificar, né? Já que já existe na PEC 6, certo? Bom, nesse vídeo vou trazer para vocês 7 questões entre perguntas e respostas que podem servir para que vocês fiquem sabendo de algumas regras, de algumas condições permitidas numa pensão por morte, por exemplo, né? Olha só, a primeira dela é: quanto vou receber de pensão por morte após a reforma da Previdência? Bom, nessa questão, a gente está falando da regra já aprovada desde o dia 13 de novembro, né, que é a PEC 6, mas a gente deve ficar em alerta, pois ainda há uma nova PEC, que é a PEC paralela, que está em tramitação, né, e que pode mudar algumas coisas, alguns pontos nessa regra, né? Mas vamos lá. Olha, a pensão por morte tem o valor de 100% do benefício recebido pelo aposentado que morreu ou caso o segurado falecido ainda não fosse um aposentado. O pensionista recebe 100% da média salarial dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994, descartando os 20% de contribuições mais baixas, né? Depois da reforma, o cálculo da pensão por morte passa a ser de 50% do valor do benefício, mais 10% para cada dependente extra, totalizando no máximo 100% do valor do benefício. Olha, para a pessoa que é apenas um dependente, ele poderá receber apenas 60% do valor da pensão. A pessoa que tem 2 dependentes receberá 70% do valor da pensão. 3 dependentes, no caso a mulher e 2 filhos, né, 80% do valor da pensão. 4 dependentes, no caso a mulher e mais 3 filhos, 90% da pensão. E 5 dependentes ou mais, né, 100% do valor da pensão. A viúva é considerada um ou uma dependente. Se ela não tiver filhos menores, receberá 60% da aposentadoria do marido, mais 10%, porque ela é considerada como um dependente, certo? A segunda pergunta: posso acumular aposentadoria e pensão por morte? Pessoal, muitas pessoas têm essa dúvida, principalmente aqui onde eu moro, que muitas pessoas já fizeram essa pergunta, né? Olha só, pelas regras atuais, é possível acumular pensão e aposentadoria do INSS, podendo receber mais do que o teto, né? Quando as novas regras entrarem em vigor, quem acumula pensão e aposentadoria recebe 100% do benefício de maior valor e terá um redutor no segundo benefício na faixa salarial. Mas isso, pessoal, é só para quem ficar viúvo
após as novas regras passarem a valer, né? Que já está em vigor, desde o dia 13 de novembro já está em vigor, certo? Aquelas pessoas que já estão aposentadas por idade, vamos dizer assim, e recebem a pensão por viúva ou por viúvo, não modificará nada, permanece da mesma forma que está. Todas as regras antigas não serão modificadas, só as regras novas a partir de agora, certo? Terceira questão. Divido a pensão com meu filho. Como fica agora? Né? Pelas regras atuais, quando um filho completa 21 anos, ele deixa de receber a pensão integral de 100% e vai para o viúvo ou a viúva. No caso, nas regras antigas, né? Se o filho completa 18 ou 21 anos, aquela parte do dinheiro que ele recebe volta para a mãe ou para o pai, né? Pelas novas regras, não. A cota de cada dependente se extingue com ele, restando os que ficam percentual que lhes cabiam anteriormente, né? Então, cada vez mais, por exemplo, se a viúva tem 4 filhos, todos de menores, a cada 10% que vai ser para esses filhos, quando os filhos for completando 21 anos de idade, vai perdendo esse direito. E aí vai caindo o benefício da mãe, né? Vai caindo até chegar equivalente a um salário mínimo. Por quê? Porque não pode receber menos do que o salário mínimo, né? Por alguns cálculos, por algumas contagens, tinha pessoas que poderiam receber até R$720 de benefício, né? De pensão por morte. Mas, como de muito justo, não pode receber menos do que o salário mínimo, então irá receber apenas o salário mínimo no final, se todos os dependentes foram completando a sua idade, né? E aí ficando só com a aposentadoria da dependente natural, que é o viúvo ou a viúva, certo? Quarta questão. Posso receber menos do que o mínimo ou do que o salário mínimo, que hoje vigente é R$998? Olha, segundo Adriane Bramante, após a reforma, a pensão por morte no regime geral não poderá ser inferior ao mínimo, né? Já na pensão por morte no regime próprio, poderá ser inferior a um salário mínimo se o dependente já estiver uma renda, certo? Se o dependente não tiver renda nenhuma, ele não poderá ganhar menos do que o mínimo. Agora, se ele já tiver uma renda, se ele já for aposentado ou ele tiver como sobreviver, ele poderá receber, sim, menos de um salário mínimo. Isso vai depender do cálculo, né, de todo o histórico da família, do dependente naquele momento, certo? Quinta questão. Quem é casado e recebe a pensão por morte, depois de ficar viúvo de novo, pode perder a pensão? Vixe, muita gente já me perguntou isso. Olha só que pergunta interessante. Quem é casado e recebe a pensão por morte, depois que ficar viúvo de novo, vai perder a pensão? Nesse caso, a renda continua igual. Não poderá acumular um dos dois benefícios, mas poderá optar por aquela que for maior ou mais vantajosa, certo? Sexta pergunta.
Meu marido morreu antes da aprovação da reforma, mas peço a pensão depois da aprovação. Qual será a regra? Olha outra pergunta muito interessante, meus amigos. Se meu marido faleceu antes da aprovação da reforma, mas peço a pensão depois da aprovação, né? Qual será essa regra? Essa regra vai estar dentro da regra antiga ou da regra atual que já está valendo, né? Olha, o que vale é a data do óbito. Se o marido, o esposo, companheiro, morreu antes da reforma entrar em vigor, então a concessão do benefício vai ser de acordo com as regras antigas, né? Mas, se a morte ou falecimento acontece já com a reforma em vigor, então o benefício será pago de acordo com as novas regras. Se seu esposo, sua esposa faleceu antes do dia 12 de novembro e você fazer o pedido depois, não importa se com 15, 30, 40 dias depois, ele morreu antes. Então, seus cálculos será baseado nas regras antigas. Agora, se ele fez, se ele morreu, faleceu, como você queira aí classificar, né? Depois do dia 13, a contagem já está dentro das regras da PEC 6, né? Algumas mudanças ainda poderá ser feita através, né? Através da PEC paralela. Tem alguns pontos ainda que pode ser votado e modificado, certo? Bom, a última pergunta, a última questão, que é: recebo pensão por morte. Vão diminuir o meu benefício com a reforma da Previdência? Isso para quem já recebe, viu, pessoal? Olha, para quem já recebe a pensão por morte concedida antes de entrar em vigor as novas regras, não precisa se preocupar, pois nada será modificado, nada será mudado, continuará do mesmo jeito que está. Você que está aposentado, você que é pensionista, que tem aí sua aposentadoria por idade, mais a pensão do seu esposo ou da sua esposa, pode ficar tranquilo que nada irá mudar quanto a isso. Só irá mudar as novas regras para quem faleceu após a entrada de vigor, né, do dia 13 de novembro, certo? Depois da aprovação, da promulgação da PEC 6. E lembrando que pode haver ainda mais mudanças significativas se a PEC paralela for aprovada da forma que está caminhando, né, lá no Congresso, certo? Espero que vocês tenham gostado desse assunto, espero aí que vocês tirem algumas dúvidas, caso tenham ou tinham quanto a isso, né? Muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Um beijo enorme e até mais.